Então, gente, vamos lá. Eu botei o óculos aqui porque eu não tô enxergando nada e eu, para ler de perto, não enxergo. Então, é mais fácil assim com óculos. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu falei. Para quem vem de fora morar aqui, precisa refazer a carteira. Você pode usar a sua carteira de outro país durante 12 meses, um ano. Depois disso, a gente precisa trocar a nossa carteira, né? No caso, a gente está falando da brasileira, porque a brasileira, ela não tem, o Brasil não tem esse acordo com a Inglaterra, como outros países têm, a Austrália, o Japão e alguns outros países têm esse acordo, então você não precisa, né, refazer a sua carteira, mas o Brasil não tem, então quando a gente chega aqui na Inglaterra, se for para morar, a gente só pode usar a nossa carteira de direção por 12 meses. Depois a gente é obrigado a aplicar para uma provisória e a gente aí tem que fazer, ou faz as aulas, se a pessoa já sabe dirigir, né? Às vezes nem precisa, mas eu acho bom e eu acho que ajuda porque a regra de um país para outro muda, né? As leis mudam, então eu acho que é bom, porque eu tenho amigos, né, que falam sempre que não passam, até tem algumas amigas que estão 7, 8 vezes aí e ainda não conseguiram passar, porque umas que já têm o vício, né, de dirigir em outro país, então é diferente, e outra, porque não sabe as regras, sabe dirigir, mas não conhece as regras, não conhece, né, a regra da rua, a regra da polícia, essas regras que a gente tem que conhecer. Então, eu acho que é bom, sim, a gente contratar alguém, um instrutor especializado para te ajudar, se você já sabe dirigir, para te ajudar com as regras, e se você não sabe dirigir, é claro, te ajudar com a direção. Aqui, a gente não faz como autoescola, a gente não vai lá e fica numa sala de aula aprendendo, não. Aqui você paga por aula, né? Você pode pagar. Geralmente, as pessoas aqui querem que você pague 2 horas no mínimo, tá? É muito raro alguém fazer 1 hora, mas 2 horas no mínimo, custa aí de 35 a 45 libras por hora, tá? Eu sempre tava pagando aí, o que eu pagava era 90 libras por semana, porque eu fazia uma aula por semana para conseguir, né, chegar a passar a prova. Então, assim, no começo eu fiz um pouquinho mais de aula, mas agora no final eu já sabia dirigir, então era mesmo só para pegar prática. Então, eu pagava 90 libras por hora para poder, né, dirigir, para conduzir com o instrutor, até porque o instrutor tem o pedal do lado dele, então tem o freio, ele pode apertar o freio caso aconteça alguma coisa, é muito mais seguro. Mas, né, para quem já dirige, não é. Outra coisa, no caso da sua carteira, não ser inglesa, é importante que você peça uma. Como é que é o nome do documento? É PID, é uma permissão internacional para dirigir. Mas por si só, a carteira já, né, já te dá esse direito por 12 meses. Mas tem, em alguns casos, eles podem pedir sim que você tenha o PID, né, que é essa permissão para dirigir aqui na Inglaterra. Outro ponto, deixa eu ver, outro ponto importante que eu posso falar para vocês sobre as provas, gente, aqui funciona assim, logo que você aplica, né, você tem que ter toda a sua documentação, tal, tem que ser legal, não pode ser ilegal para aplicar, tá, gente? Aí você pede lá a sua provisional license, né, que é uma carteira de dirigir provisória, e aí, enquanto você tem essa carteira provisória, você pode dirigir, sim, com outra pessoa estando do seu lado, uma pessoa maior de 25 anos e que já dirija há pelo menos 3 anos. Então, você pode sim, você bota ali o L-plate, né, que é o L, uma placa L, que diz que você é um learning. Então, você pode sim, sendo um learning, dirigir tendo um acompanhante. Você não pode, isso é ilegal, dirigir quando você é learning sozinho no carro, tá? Não pode. E outra coisa que é bem legal é você também fazer um seguro, tá? No carro da pessoa que você vai dirigir, seu pai, sua mãe, seu marido, para que você, se aconteça alguma coisa, você também está assegurado, tá bom? Isso foi o que eu fiz. Eu dirigia no carro do meu marido com o carro assegurado. Então, são coisas bem básicas, mas são importantes, então é bom que vocês saibam. Deixa eu ver se eu me lembro outra coisa. Quando você faz a prova a teórica, ela tem inspiração de 2 anos. Se você faz a prova teórica, você fica aí 2 anos treinando e você não faz a prova prática,
ela se perde a validade e você tem que refazer. Como eu fiquei 6 anos aí tentando fazer a prova, que foi bem difícil, um monte de processo, pandemia, tal, bloqueios e medos, eu fiquei 6 anos para passar na prova. Eu passei na segunda vez, tá? Eu me lembro que na primeira eu passei com 4 faltas pequenas e 2 faltas graves, porque eu passei o limite de velocidade, porque eu não vi uma placa, que eu estava numa uma autoestrada que era 70 quilômetros, 70 milha, né? Que nem quilômetro é milha, estava 70 milha por hora, depois mudou para 50 e de 50 mudou para 30. Eu não vi a placa de 50 para 30 e eu continuei ali a 44, 45. Então eu fui reprovada por 2 faltas graves. Uma porque eu não olhei a placa, né? Que tinha ali o speed limit, né? Que tinha ali a velocidade que eu podia correr. Eu não olhei essa placa e não reduzi. Então, eu levei 2 faltas graves, e falta grave você reprova logo. Se for tiver uma falta grave, você reprova logo. As faltas mínimas, você acha que pode ir até 15, não reprova. Mas uma falta grave já reprova logo, entendeu? E outra coisa, aqui a gente normalmente, a prova dura de 30, 35 a 40 minutos. A minha primeira prova foi mais rápida, eu acho que demorou uns 30 e poucos minutos. A última foi 40 e pouco, porque eu peguei uma saída errada na nossa giratória ali, na roundabout, e aí eu peguei uma saída errada e a gente foi um pouquinho para mais longe, e aí até voltar para a rota original demorou um pouquinho mais, mas eu até fiquei com medo achei que não tinha passado por causa desse erro, mas você errar uma saída não te reprova, tá? Se você errar, continuar certo e fazer tudo certo, porque tem gente que erra, viu que errou e tenta corrigir. Quando você tenta corrigir é pior, porque aí você vai fazer cagada, então não faz. Se errou a saída, era para ter entrado na saída 1, você foi para 2, continua até dar tempo de você voltar, tá? Eu acho que isso é o básico. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar vocês me perguntem, tá? Quanto que custa a prova prática? A prova prática custa 62 libras, tá? E você tem que esperar... eu acho que você tem que esperar 2 semanas se você não passar para refazer de novo, tá bom? Mais ou menos isso. A outra custa 26, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada só para dizer. Vou deixar o link aqui para vocês de algumas coisas de permissão, para vocês entenderem como que funciona se vocês estiverem vindo de férias, tá? De férias vocês podem ficar até 6 meses dirigindo com a carteira de vocês, que vocês estão de férias. Mas se for para morar, tem que ir aí, né? Vocês têm que ir, a partir do momento que vocês entram como residente, vocês começam a ir a contagem regressiva de 12 meses e vocês precisam mudar a carteira de vocês antes que os 12 meses acabem, tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu expliquei tudo. E se eu não expliquei e vocês ficarem com dúvidas, por favor, manda mensagem, manda aí que eu vou tentar ajudar vocês do jeito que eu posso, tá bom? Um beijinho pra todos e bye, bye.